nesse momento, vamos refletir um pouco sobre a importância do alimento, né? Sempre a gente ouve falar, sabe até, quão é importante o alimento, né? Quanto ele pode prejudicar, dependendo do alimento, ou pode fortalecer o nosso corpo. E assim a gente sabe que tem aqueles que prejudicam, aqueles que em excesso vão causar algum prejuízo e outros que vão trazer benefícios, né? Da mesma forma, é com a palavra de Deus, é com a nossa alma, né? Jesus, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando ele diz isso, que nem só de pão viverá o homem, ele está dizendo que não é só o pão físico, não é só o alimento físico que alimenta o nosso corpo e fortalece o nosso corpo que nós precisamos. Porque às vezes a gente cuida da nossa saúde, cuida do nosso corpo, cuida da alimentação, mas Jesus deixou bem claro, não é só desse pão que a gente precisa, né? Não é só desse pão que vai trazer verdadeiramente vida, para o nosso corpo, para a nossa alma. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus está dizendo que tem outro alimento que também é necessário para nós. E esse outro alimento é a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o alimento que serve para a nossa alma e que ela precisa. Não adianta nós querermos viver uma vida achando que todas as outras coisas irão suprir aquilo que só a palavra de Deus pode suprir na nossa alma. Então, se a gente não vivenciar de fato isso, vamos viver sempre uma carência. O corpo pode estar bem, as situações ao redor podem estar bem, mas a alma sempre vai estar desnutrida, porque ela precisa. Jesus deixou claro isso. Ele disse, eu sou o pão da vida. E Jesus, ele é a própria palavra de Deus. Então, ele está dizendo, a sua alma, você precisa se alimentar de mim. Foi assim que Deus nos fez, para ter esse alimento, tanto ter o alimento físico, como também ter o alimento espiritual. E hoje a gente vê que tem muitas vidas, muitas almas, muitas vezes nós ficamos desnutridos na nossa alma, na nossa mente, tanto pelo fato de não estarmos nos alimentando daquilo que Deus nos deu, que é a palavra dele, como também pelo fato de estar se alimentando com coisas que, ao invés de nutrir, vão desnutrir a alma. Né? Tantas distrações, tantas coisas, né? Que ao invés de estar fortalecendo, está trazendo saúde à nossa alma, está desnutrindo, está trazendo cada vez mais um vazio. E a Bíblia fala que um abismo chama o outro, um abismo puxa o outro. E não é isso que Deus quer para nós. E lá em Jeremias tem uma passagem muito interessante que diz assim, Jeremias 15:16, diz assim, as suas palavras são o meu alimento, elas enchem o meu coração de alegria. Então Jeremias está declarando que as palavras de Deus são o seu alimento e elas enchem o seu coração de alegria. Então, a palavra de Deus, ela é um alimento, e ela é um bom alimento, e ela é um alimento que a nossa alma anseia e precisa. Então, muitas vezes, o certo sempre é a gente se alimentar bem, tanto no corpo físico como espiritualmente falando, em todos os momentos. Não esperar estar carente de um nutriente para poder ir atrás. Mas muitas vezes não é o que acontece com a gente. E quantas vezes a pessoa está fragilizada, está se sentindo realmente fragilizada interiormente e mesmo assim não vai em busca dessa palavra que alimenta, dessa palavra que vai trazer a energia, a força que ela precisa, o direcionamento que ela precisa. E a gente tem visto que cada vez mais isso tem feito almas definharem, né? Pessoas que fisicamente estão bem, mas a alma está definhando. Então, Jesus nos chama para estar mais perto realmente deste alimento e se alimentar dele, não simplesmente de maneira superficial. Ah, me alimentei aqui só esse momento e pronto. Não, se alimente. Se você está sentindo que você está fragilizado, pois você tem que trazer esse alimento constantemente no decorrer do teu dia. Traga ele de manhã, meio-dia, durante o decorrer do dia, à noite. Alimente-se da palavra de Deus, através de louvores, através da palavra, indo à casa de Deus, buscando. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais sua alma vai estar saudável, fortalecida. Porque a palavra de Deus, tem esse poder, ela tem esse efeito sobre nós de trazer vida e vida com abundância. Então, assim, que nós possamos ter essa capacidade de se voltar realmente, de conhecer e reconhecer o quão necessitados nós somos da palavra de Deus. Não simplesmente de qualquer maneira, de maneira superficial, mas de realmente deixar ela penetrar nos nossos corações. Jesus, ele sempre era seguido por uma multidão. Por onde Jesus passava, ele era seguido por uma multidão. Mas nem todos da multidão permitiam que a palavra de Deus, que a palavra de Jesus ali liberava, entrasse nos seus corações. Muitos deles estavam percebendo tudo ao redor, menos a palavra de Jesus. Mas todos aqueles que permitiram que a palavra de Jesus entrasse em seus corações, eles tiveram uma novidade de vida. Eles tiveram um renovo, algo maravilhoso aconteceu em suas vidas. Então, que nós possamos entender e buscar se alimentar realmente dessa palavra. Às vezes passamos os dias todos ouvindo tantas coisas, notícias, distrações, redes sociais, mas e a palavra de Deus? E aquilo que de verdade vai alimentar, né? Então, que nós possamos saber escolher isso para a nossa vida e sermos edificados.